Oi, como vocês estão? Ano que vem, lança o filme de Black Clover, dando continuidade à história. E eu sei, há cerca de mais ou menos um ano atrás, eu fiz um vídeo analisando Black Clover. Porém, eu fui dar uma olhada recentemente, para ver o que o meu eu de um ano atrás falou sobre. E eu cheguei à conclusão de que já estava na hora de eu refazer esse vídeo, afinal eu mudei bastante meu jeito de ver as coisas, então esse vídeo vai estar muito mais completo do que aquele. Então bora! O anime foi lançado lá em 2017. Nessa época, eu não era nem um pouco ligado à fanbase de anime. Então, eu não tinha a menor noção de hype ou o que a galera estava comentando sobre cada coisa. Eu simplesmente assistia por assistir. Então, eu precisei pesquisar um pouquinho para ter uma ideia de quão hypado o anime foi naquela época. Fazendo isso, eu percebi que muita gente colocou uma expectativa bem alta no anime. Talvez pelo fato do mangá ter tido um certo sucesso, só que isso a longo prazo fez muito mal para a obra. Já que, vamos ser sinceros, qualquer pessoa que leu alguns capítulos da história já tinha mais ou menos uma noção muito boa do que viria pela frente. E antes que alguém pense que isso aqui vai ser um vídeo detonando o anime, eu já aviso que a ideia é falar da forma mais imparcial possível, já que no vídeo anterior eu fui quase que um advogado de defesa de Black Clover. Voltando agora pro assunto, essa visão distorcida que grande parte da fanbase gerou em cima da obra acabou prejudicando bastante o começo da história, porque basicamente o anime não estava pronto para receber tanto hype ou expectativa, porque o começo realmente é um bagulho bem precário. Muita gente foi ver esperando a nata e vocês sabem, quanto maior a expectativa, maior é a chance de acabar se decepcionando com a realidade, mesmo que a história não seja lá tão ruim. Porém, quando a régua está muito alta, tudo tende a ficar um pouquinho pior. Para exemplificar isso, eu vou tentar passar alguns pontos que mostram isso de alguma forma. Desde o fim, entre muitas aspas do anime, eu tive bastante tempo para rever momentos chaves do anime e dar uma olhada neles no mangá, além de ter visto o desenrolar da história por lá, já que o filme só lança ano que vem. Fazendo isso, eu resolvi que dá para pegar alguns pontos negativos e positivos do anime para pôr numa balança de forma justa e gerar uma opinião final sobre a história. Em primeiro lugar, uma das coisas que deixou a galera muito bolada durante bastante tempo foi a animação e dublagem. Ambos tiveram uma melhora absurda durante o passar dos arcos. Porém, é algo que lá no começo era realmente bastante irritante. Falar sobre a dublagem de Black Clover é uma parada bastante repetitiva, porque muita gente já comentou sobre. Inclusive, isso virou talvez o principal argumento da galera que não curte muito o anime. Só que a verdade é que, pelo menos, a dublagem é um problema inicial. Já da animação não tem como falar isso, porque a animação está bem longe de ser um problema inicial. Para exemplificar isso, existe um trecho de uma luta que representa bem a situação. Isso que vocês estão vendo é uma luta que só vai acontecer muito tempo depois do começo do anime. O problema das animações, principalmente nas cenas de luta, é algo que acompanha o anime até mais ou menos o arco dos elfos, na minha opinião. Que sim, é um arco que acontece muito lá na frente do anime. Depois desse arco, ao meu ver, o problema é solucionado de duas formas, que eu vou tentar explicar agora. O primeiro ponto é a direção do anime. Eu não sou um grande especialista, nem nada do tipo. Porém, dá para ter uma breve noçãozinha sobre o que acontece em Black Clover. Ao meu ver, durante as lutas anteriores a esse arco, a ideia era fazer algo muito empolgante, tentando criar lutas com movimentos muito rápidos e enquadramentos que passassem essa sensação. Porém, devido ao fato desse tipo de cena ser absurdamente complexo de se fazer, acabou não ficando exatamente horrível. Porém, poderia ter ficado muito melhor caso tivessem optado por fazer essas lutas de uma forma mais simples e apostado a empolgação da cena no enredo. Afinal, sempre que você tenta algo muito elaborado, existe a chance de ficar ruim. Se for pegar a maioria dos animes de luta, geralmente as cenas não são tão complexas, porque grande parte das vezes que é tentado fazer um tipo de cena muito complexo, a chance disso dar errado acaba aumentando bastante. Em Black Clover não ficou exatamente horrível no nível Nanatsu no Taizai. É possível entender e acompanhar a luta com essa animação, só que fica o tempo todo uma sensação de que podia ser muito melhor. Pelo visto, faltou um pouquinho de confiança na história e na tentativa de melhorar toda essa cena com uma luta muito chamativa, acabou ficando assim. Existem outras lutas com problemas semelhantes e tal, só que pra mim esse é o exemplo que mais chama atenção. Acontece que durante o desenrolar do anime, as lutas foram mudando e ao meu ver elas foram ficando mais simples, porém melhor executadas. Elas deixaram de ser feitas daquela forma extravagante pra caralho que era antes, mas elas passaram a cumprir o papel e a história consegue fazer o resto, o que é natural. Afinal, a obra não é tão fraca ao ponto de precisar apelar para uma produção absurda para ter alguma qualidade. Existem sim alguns pontos bons na trama, por mais simples que ela seja.
e eu não concordo tanto com a galera que acha que Black Clover tem uma história horrível ou coisa do tipo. O segundo ponto de melhora é bem óbvio. Com o passar dos apps, o anime foi ganhando muito destaque e atraindo muita gente. Porque sim, Black Clover durante muito tempo foi um dos animes mais comentados. Afinal, o anime era semanal, então tinha lançamento frequente, e geralmente ele era bastante comentado por uma galera, seja de forma negativa ou positiva. O que importa é que isso atraía muita gente para o anime. Com isso, ele passou a receber um investimento muito maior do que tinha antes, o que deu um salto óbvio na qualidade do anime em geral. Nesse trecho final, antes de chegar na divisão entre filme e anime, é bem perceptível a melhora que teve. Isso não é um mérito próprio de Black Clover, e sim algo normal dentro da indústria, afinal se uma obra faz mais dinheiro, naturalmente ela costuma receber mais dinheiro para a produção. Então isso acabou deixando bem discrepante o nível que estava a animação no trecho final para a animação do começo até a metade do anime. Agora um ponto que eu nem vejo tanta gente comentando, porém chama bastante a minha atenção, é o design dos personagens e poderes. O visual do anime é uma parada que no geral me incomoda um pouco. Os personagens realmente têm um visual próprio, alguns são mais destacados e outros nem tanto. Isso é normal numa obra que tem tanto personagem que nem Black Clover. Geralmente vai ter gente que é mais secundário, figurante, e alguns personagens que se destacam um pouco mais. Porém, o visual dos poderes e do mundo de Black Clover é irritante pra caralho. Quem assiste anime há um pouquinho mais de tempo, com certeza já viu esses dois tipos de visual em muito, mas muito anime diferente, porque isso é algo comum pra caralho. Somando os poderes mais a ambientação do anime, dá um aspecto genérico pra caralho pra história. Poderes extremamente simples, como elementos tipo fogo, água, acaba dando um aspecto genérico principalmente nas cenas de ação. E convenhamos, a história importa, porém dentro de um shounen voltado para lutas, é importante ter uma ideia única para os poderes daquele universo. O maior exemplo disso é o sistema de Nen de Hunter x Hunter. Esse sistema simplesmente consegue explicar qualquer tipo de habilidade, não importa qual seja. E isso deixa os personagens livres para terem qualquer tipo de poder. Já Black Clover não tem nenhum tipo de regra para isso. Além da ambientação, que pelo menos ao meu ver é um problema, já que o estilo de mundo onde Black Clover se passa é um bagulho comum pra caralho que não tem nada, mas absolutamente nada que seja único daquilo. É um mundo num estilo praticamente medieval, o que é bastante padrão dentro principalmente de Isekai. Em Shounen eu não me lembro exatamente de tantos exemplos assim, porém também existem exemplos em outros gêneros. E a única coisa que é um pouquinho mais própria de Black Clover é o fato da divisão do mundo ser feita de uma maneira um pouquinho específica. Mas tirando isso, não tem nada. E voltando aos poderes, o único ponto positivo, ao meu ver, para Black Clover não ter nenhum tipo de regra, é que isso torna totalmente livre para o autor fazer o que quiser, a hora que ele quiser. Não existe nada que impeça ele de criar tal tipo de habilidade em um momento totalmente aleatório. E eu sei que para a galera que é um pouquinho mais crítica, isso é um problema. Mas convenhamos, metade dos animes de luta não possuem um tipo de regra bem explicada sobre os poderes da obra. Geralmente é um negócio bastante aberto e a gente só aceita porque é aquilo. Além disso, isso tudo torna muito fácil entender o anime. Qualquer criança que vê uma luta de Black Clover consegue assimilar o que aconteceu e o porquê aquilo aconteceu. O que me leva ao próximo ponto. Na hora de analisar um anime, é extremamente importante ver qual que é a proposta dele. Ao meu ver, a proposta do anime nunca foi ser uma obra de qualidade altíssima. Ninguém que leu o mangá com um pouquinho de atenção para a qualidade colocava Black Clover como uma obra-prima. Porém, em algum momento muita gente passou a achar que na adaptação do mangá para o anime iria acontecer algum milagre. Eu não sei se isso aconteceu pelo mangá ter tido sucesso ou o motivo disso. A real é que isso rolou em algum determinado ponto e prejudicou bastante a obra. A proposta do anime para mim sempre foi a mesma. Uma história sobre um garoto buscando um sonho, e nessa busca pelo sonho dele, ele vai encontrar muita gente com histórias variadas e vai ter muita luta pelo caminho. De certa forma, isso é o mais comum possível de se esperar de um shounen. Então, pelo menos eu posso dizer tranquilamente que ver Black Clover foi bom. O anime consegue interessar quem assiste por conter bastante personagem legal e bem construído. Todos os arcos são bem montados, porque é sério, dentre todos os arcos nenhum deles possui um furo absurdo de roteiro ou uma falha muito grande. É simples, porém funciona. Para mim, Black Clover é o maior exemplo possível de fazer o básico, só que funcionar. Agora a trilha sonora. Eu gosto bastante de falar sobre isso, já que eu curto muito tipo de música diferente,
E quem faz parte da tropa que não pula a abertura, sabe que Black Clover só teve abertura foda desde o começo até o final. Tem até um vídeo no canal sobre isso. Todas elas têm músicas e animações muito fodas, por incrível que pareça. Inclusive, isso é algo que me incomoda bastante, já que em diversos arcos a gente tem que conviver com uma animação impecável na abertura e o extremo oposto no anime. Mas na parte musical não tem do que reclamar, pelo menos nas aberturas e encerramentos. No máximo, a trilha sonora durante o anime não é tão presente quanto poderia, ou pelo menos não chama tanta atenção. Pelo menos eu, quando assisti, não fiquei com nenhuma parte da trilha sonora na cabeça, sendo que geralmente as músicas que tocam nas lutas ou em momentos tristes ficam gravadas na minha cabeça por muito tempo, tipo as trilhas sonoras de Naruto. Essa porra aqui tá até hoje gravada na minha cabeça e olha que eu vi essa merda há muitos e muitos anos atrás. Pra finalizar o vídeo, o que eu tenho a dizer é que assistir Black Clover com os critérios lá em cima é uma puta perca de tempo. Você só vai se irritar com o anime e falar mal dele. É tipo comprar um Fusca esperando o desempenho de uma Ferrari. Não vai rolar. Mas pra quem vai com a ideia de só assistir algo leve, pra relaxar e se divertir um pouco, funciona. Eu juro que esse é o último vídeo analisando esses 170 episódios do anime. Daqui pra frente você volta a falar de Black Clover se for pra falar do filme. É isso. Se gostou, dá um like aí. Não custa nada. Fui.